Olá, tudo bem? E aí? Vamos voltar a falar um pouquinho mais de música aí. Tive um tempo um pouco parado, né? Mas agora vou retomar novamente aí nossas aulas. E hoje escolhi esse tema aí que é bastante também tem bastante dificuldade, eu encontro bastante dificuldade dos alunos em resolver esses problemas aí. Então vamos falar de classificação de intervalos, né? Que é um assunto que cai em qualquer lugar que você for fazer uma prova, ou que você, até mesmo como músico, né, quem vai estudar harmonia, quem vai estudar outras disciplinas, isso daqui é um assunto, assim, de extrema importância, eu diria uma importância básica, né, aquilo que está no alicerce ali da construção do seu entendimento musical. E para que você entenda tantas outras coisas, é muito importante que você saiba bem calcular ou classificar os intervalos, ok? Então, para você que nunca viu falar e está começando do zero, está vendo esse negócio aqui, é bem importante você entender do que se trata intervalo, o que é o intervalo, né? O intervalo nada mais é do que a distância entre duas notas, né? Você tem um Mi e um, por exemplo, aqui nesses exemplos que eu dei, um Mi e um Si, né? Qual é a distância? Como é que a gente calcula essa distância entre esse Mi e esse Si, falando três coisas importantes sobre eles, calculando, ou melhor, a partir de três âmbitos, né? Dando três informações importantes, né? Nunca é uma só. Ok? Essas três informações serão entendidas aqui pela minha metodologia, tá? Se você pegar os livros de teoria, outros livros de teoria, como o livro do Oswaldo Lacerda, ele vai chamar de outros nomes e assim por diante, tá bom? Eu passo assim, acho que é mais intuitivo, né, esses nomes que eu uso. Porém, o final é o mesmo, sempre digo isso. Então, o primeiro cálculo seria o cálculo por graus, por exemplo, né? Calcular um intervalo dando para quem para quem vai ouvir a sua análise ver a ideia de distância por graus, né? Porque intervalo é distância entre notas. Então essa distância primeiro por graus, depois a distância por tons, ou seja, uma quantidade de tons que existe entre as duas notas. E por fim, o modo ou tipo de articulação, tá? Que essa nota tá sendo, que essas duas notas estão sendo tocadas. Ela poderá ser, por exemplo, como eu coloquei aqui um exemplo do melódico ascendente, que você sai de uma nota mais grave para uma aguda, e ou o contrário, de uma aguda para mais grave, que seria o melódico descendente, e também uma terceira opção, que seria o harmônico. Eu vou exemplificar cada um aqui, falar melhor, por enquanto eu só estou mostrando para vocês, né? Então, calcular intervalo é calcular distância entre dois sons, e sempre esse cálculo será colocado a partir de três âmbitos da informação, né? Por graus, por tons e por tipo de articulação, ok? Bom, seguindo em frente, eu vou explicar cada um então aqui rapidamente, né? Vou começar com o por graus. Por graus acho que é a forma mais simples que tem, assim. É muito tranquilo mesmo. Você olhar duas notas e basta você contar a distância entre elas em números mesmo, tá? Porque vai dar relação de graus, como se fosse uma escala, por exemplo. Você quer saber a relação de graus entre o Dó e o Sol. Basta você contar. Pensa que o Dó é 1, então isso aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a distância entre Dó e Sol é uma quinta, porque eles estão 5 graus de distância um do outro. É assim que a gente pensa. E essa é a análise por graus. Veja bem, coloquei aqui as notas Mi, Si. Né? Se você contar pensando que Mi é o 1, você vai ter Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dá 5 também, ou seja, uma quinta. Então você anota o número 5 em cima, ou quinta, número ordinal, né? Uma quinta. Ok? Digamos que seja entre o Mi e o Dó, por exemplo. Esse Mi aqui e esse Dó. Mesma coisa, vai contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, uma sexta. Ok? Mas se for descendente, da mesma forma, você pode contar descendo. Por exemplo, se for desse Si aqui para esse Sol, ó, você conta o Si como 1. 1, 2, 3. Dá uma terça. Então você anota terça em cima dele. Ok?
É bem simples mesmo, não tem nada muito complicado aqui não. Porém, que nem eu digo, o que complica a análise de intervalos, a classificação deles, é que você não sabe um processo para fazer isso. Você vê alguém falando, isso é uma quinta justa ascendente, mas é muita informação, você acaba assustando a princípio. Mas se você entender que fazendo por partes, não vai ter problemas, né? Então eu sempre digo assim, faça sempre partindo de um método. E eu estou mostrando para vocês um método um método que vai ajudar vocês a chegar no resultado final e entendendo cada parte, ou seja, separando ele em 3 partes, né? Comece sempre por graus, nunca faça qualquer um dos outros antes, ok? Mas para frente eu vou dizer o porquê é importante começar por graus. Portanto, sempre que você for fazer o intervalo, comece por aqui, por graus. Calcule o grau dele primeiro e diga, é uma quinta, é uma terça, é uma sétima, é uma oitava e assim por diante. Ok? Muito bem. Segundo âmbito, né, do nosso cálculo, da nossa classificação de intervalos, é aquilo que eu chamo por tons. Tá certo? Ou seja, você vai calcular a distância entre duas notas, dando para quem está vendo a sua análise a ideia da quantidade de tons que compõem essa distância. Que é muito relevante. Relevante não, importantíssimo mesmo, né? E para isso aqui, talvez essa seja a parte mais difícil. Para isso, você precisa olhar de novo a escalinha aqui, a escala do modo maior, né? Veja que ela está aqui toda organizadinha. Essa escala aqui, que é a escala de Dó, que vai de Dó a Dó, ela é para a gente como uma referência, né? Um modelo para calcular intervalos, por exemplo. Porque a partir, portanto, da distância entre cada grau, melhor dizendo, é que a gente sabe um montante, né? Você, portanto, tem que ter já na consciência, antes de estudar a classificação de intervalos, saber qual é a distância entre cada grau da escala maior, da escala de Dó maior, principalmente a de Dó maior, tá? Que vai ser a referência. Então, você veja, entre o primeiro grau e o Ré, ou seja, o Dó e o Ré, que é o primeiro e o segundo grau, a gente tem a distância de um tom. Isso você tem que ter memorizado já, porque sempre vai ser entre Dó e Ré, sempre vai ter um tom, ok? Entre Ré e Mi, um tom também, é sempre assim. Já entre Mi e Fá, repare, é meio tom, diferente do que veio antes. De Fá para Sol, um tom, de Sol para Lá, um tom, de Lá para Si, um tom, e de Si para Dó, meio tom. Então repare que a escala toda ela está composta de tons, vários tons, e 2 meios tons só. Esses 2 meios tons, na escala do modo maior, sempre vão estar entre terceiro e quarto grau, sétimo e oitavo. Isso é uma referência. O resto é tudo tom, ou seja, entre Mi, Fá, Si e Dó. Esses são os únicos meio tons. O resto é tudo tom, ok? E esse é o modelinho para você calcular isso daqui. Por quê? Porque, por exemplo, repare esse exemplo que eu dei aqui. A gente vai calcular por tons a distância entre as notas Mi e Si. Essa distância você vai calcular agora contando, somando os valores que você está vendo aqui. Veja, Mi. A gente tem que sair do Mi e ir até o Si. Então, você vai calcular do Mi para o Fá, tem quanto? Meio. Opa, já tem meio. Depois, segue em frente. Do Fá para o Sol, mais um, deu 1,5, vai somando. Depois do Sol para o Lá, mais um, 2,5. E do Lá para o Si, mais um, 3,5. Ok? Então, qual for a distância que a gente der, que eu mostrar para vocês, vocês têm que calcular assim, primeiro. Né? Primeiro não, desculpa, tem que calcular nessa sequência, melhor dizendo, né? Vamos dizer que a gente queira calcular por tons a distância entre Dó e Mi. O Dó e o Mi, basta você somar os números que estão aqui embaixo. Repare, entre Dó e Ré eu tenho 1, entre Ré e Mi eu tenho mais 1, dá 2. Então a distância entre Dó e Mi seria 2 tons. E assim por diante, tá? Qualquer distância você calcula por tons usando isso daqui como referência. Então é bem importante que você tenha isso daqui bastante trabalhado na sua cabeça. Se não tiver trabalhado na cabeça, você vai fazer uma prova, sei lá, né? Eu sempre digo assim para os alunos, eu falo, escreve isso aqui.
Escreve antes de fazer, vou ter que calcular intervalos. Escreve já aqui, ó, a nossa referência, a escala e suas quantidades de tons. Escreve do lado ali num papelzinho, na própria prova, né? Pergunta para o seu professor antes se pode, também tem professor que não gosta. Eu acho legal, eu acho importante que trabalhe a técnica. Você cada vez mais vai estar ficando com isso daqui na cabeça, isso é muito importante, tá bom? Você tem que chegar a decorar isso daqui. Então, repare que é muito simples também, porém um pouco mais trabalhoso que por graus, né? Você tem que conhecer bem isso daqui para você não errar, né? Às vezes tem gente que esquece que de Mi para Fá tem meio tom, aí conta um tom, vai dar meio tom a mais no final na sua conta, né? Então isso vai configurar um erro, vai dar problema, ok? Então tem que sempre lembrar que as únicas notas, tudo é tom. Eu sempre falo assim, uma forma de decorar, tudo é tom. A única distância de meio tom está entre Mi, Fá, Si e Dó. Certo? Esse é um princípio aí. Muito bem. Então, a última forma de calcular isso daqui é por tipo de articulação. O que é articular? É a forma de você tocar as notas. Como é que essas notas estão sendo tocadas? Existem duas formas de articular. Você pode articular melodicamente, que é tocar uma nota e logo depois tocar outra. Isso a gente chama articulação melódica, tá? Quando as notas não tocam juntas. E você tem também o tipo de articulação harmônica, que é quando as notas tocam juntas, né? Se você reparar aqui nesse exemplinho que eu dei aqui, nós temos um melódico. Por quê? Porque você toca esse Mi e depois toca o Si. Se você tivesse o Mi e o Si juntos na mesma figura rítmica, vamos dizer assim, isso configuraria aquilo que a gente chama de articulação harmônica, né? Tocada ao mesmo tempo, ok? Bom, o harmônico sempre será assim. Agora o melódico se divide em duas maneiras só. O melódico pode ser ascendente, quando você vem de uma nota mais grave para mais aguda. Por exemplo, Mi, Si. Você toca Mi, Si, né? Agora, pode ser o contrário, pode ser Si, Mi. E aí quando você inverte vem do agudo para o grave, você tem o inverso disso, será melódico ainda, porém será um melódico descendente, tá? Então o melódico se divide em duas maneiras. E o harmônico é sempre uma só, vai tocar duas notas ao mesmo tempo, ok? É bem simples também. Isso daqui você não precisa nem calcular nada, basta o olho, você olhar o que está escrito na partitura e dizer isso é harmônico, isso é melódico, né? É o mais simples de todos, ok? Bom, então isso daqui é a primeira coisa que você tem que ter na cabeça quando vai calcular intervalos, tá bom? Veja bem, isso daqui tudo, resumido, vai dar a seguinte análise para... Veja que é o mesmo intervalo que eu coloquei, né? Mi, Si, Mi, Si, Mi, Si. No final, eu vou dizer sobre esse intervalo o seguinte, juntando todas as informações, isso vai ser, esse intervalo de Mi, Si vai ser uma quinta com 3 tons e meio, melódica ascendente. Portanto, eu faço a seguinte análise para ele assim, ó, resumindo tudo, quinta com 3 tons e meio, melódica ascendente. Isso seria a análise para esse intervalo, as notas Mi e Si dessa forma aqui. Ok? Logicamente que isso aqui é só o começo. Nós podemos e devemos evoluir nisso daqui. Nós vamos trabalhar mais, então, esse tipo de matéria, né, que é a classificação de intervalos, em outros vídeos. Comecei só explanando, então, as primeiras formas aqui. E eu vou fazer outros vídeos que vão ajudar a gente, então, a progredir, né, para chegar nos cálculos em si, tá? É necessário falar um pouco mais sobre por tons, porque é um pouco mais complicado, né? Mas a base é isso aqui, né? Você olha as notas e calcula usando vamos dizer assim, essa escala aqui como referência para calcular a distância por tons, ok? Bom, esse é o primeiro da sequência aí, logo estarei fazendo o resto para a gente completar essa ideia aí, tá ok? Agradeço aí, se inscrevam no canal aí,
Quem gostou, deixa aí um like pra gente aí para ajudar no trabalho, ok? Até o próximo vídeo. Obrigado.